Então, em curvas de tons, vejam só, a gente tem como mexer nas curvas do RGB, ou seja, em todas as cores, e nas cores isoladas, o vermelho, o verde e o azul. Então, o que são as curvas? Nessa primeira parte aqui, nós temos a cor branca. Então, se eu diminuo a cor branca, eu vou escurecendo ou eu vou clareando as áreas brancas da minha imagem. E na medida que eu puxo para cá, vocês observam que essa linha vai se movimentando mais para cima. Aqui nós temos os realces, a exposição, as sombras e o preto, que ele é equivalente ao nosso histograma. Então aqui, onde é o branco, é essa pontinha aqui da nossa curva. Aqui os realces, que é essa área aqui. Na sequência, exposição, que é essa área aqui. Sombras, que é essa área. E pretos, que é essa área. E vocês podem ver que o nosso gráfico se comporta igual ao nosso histograma. Então, olha como é que o histograma vai se movimentando se eu vou mexendo aqui na curva. Como que eu vou tendo ausência de cores nessa área dos brancos e realces, na medida que eu desço a nossa linha. E aí eu posso também criar pontos ao longo da nossa linha para poder oscilar justamente essas cores. Então, olha só, se eu crio um ponto aqui em realces, por exemplo, e subo ele, eu vou subindo as altas luzes da minha imagem, e aí se eu for baixando aqui no branco, eu vou deixando esse branco mais acinzentado. E aí vocês observam que, consequentemente, o restante da linha vai se movimentando, olha só. Então eu estou influenciando aqui na exposição e nas sombras, somente o preto que não, porque o ponto está fixo aqui. Então a minha ideia para essa foto é dar uma leve baixada nos brancos, para dar um tom um pouco mais cinza neles. Na sequência, eu vou dar uma leve subida aqui em realces. E vou criar um novo ponto, clicando aqui em sombras, e vou dar uma leve baixada em sombras. Então olha só como é que gera um contraste bem legal. E aí eu vou subir esse ponto de pretos para eu poder gerar um cinzinha na minha sombra e dar aquela esmaecida. Consegue observar? Então faz como se fosse uma película em cima da minha imagem, né? Se eu puxar aqui para o lado inverso, olha como é que eu deixo as cores pretas bem pretas e aí gera muito contraste. Consequentemente, minha linha está subindo aqui em exposição, então está ficando tudo desequilibrado. Então, eu já fixei os sombras mais ou menos aonde eu quero. As altas luzes também estão aqui onde eu quero. O branco eu dei uma leve baixada para dar uma cinzentada de leve. Vou dar uma subidinha aqui no preto, para dar uma laminada, jogar um cinzinha. E agora eu vou mexer na curva do azul, que é onde eu gosto de mexer muito. Você pode mexer na do vermelho e do verde, é uma questão de gosto, porém eu sempre mexo apenas no azul. E aí aqui no caso, olha só, se você puxa a linha para baixo, você tende para o amarelo. E se você puxa para cima, você tende para o azul. Então o que eu quero para essa imagem? Aqui na área de exposição e um pouco aqui dos sombras e realces, se eu puxar, vão todos eles tendendo para o amarelo. E aí, aqui nessa pontinha, que é o pretos, eu vou puxar um pouquinho para o azul. E aqui em cima, onde são os brancos, eu também vou puxar um pouquinho para o azul. Olha o céu como é que vai mudando de cor, o vestido como é que vai mudando de cor, a parede da casa. Então a gente gera uma transição de cores muito legal utilizando curvas. O curvas é muito poderoso. Vou voltar aqui em RGB. Vou dar uma leve subida em sombras e uma leve baixada nos realces. Acho que eu vou trazer um pouco mais para cima o meu ponto e vir subindo. Acho que aqui ficou legal. Deixa eu só dar mais uma mexida aqui em brancos. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Vejam que eu fiz uma curva bem sutil, oscilei bem pouco. Talvez eu suba um pouco mais aqui para dar um pouco mais de acinzentada nas cores pretas. Enfim, olha só o antes e o depois
das nossas curvas. Vou fechar aqui o histograma para a gente ter uma área maior de visão. E olha só, o antes e o depois das curvas, como é que realmente é bem definitivo aí na edição da nossa foto. Como eu disse, é um trabalho como um todo, mas o curvas é realmente muito decisivo. Quando eu vou levar a foto pro Photoshop em seguida de fazer essa edição aqui no Lightroom, geralmente eu não faço muito curvas. Eu só faço uma leve correção, crio um ponto só no meio, puxo para cima ou para baixo em curvas. Por quê? Essa segunda etapa no Photoshop é que eu faço um curvas mais acentuado, um curvas mais definitivo. E no caso desse ensaio, eu pretendo tratar todas as imagens aqui no Lightroom e entregar, porque são muitas fotos desse ensaio. Então eu não vou editar uma por uma no Photoshop, que ao longo do nosso fluxo de trabalho vocês vão ver que é um trabalho bem detalhado, bem aprimorado, que são para imagens bem específicas. Então, para um ensaio aí com uma centena de fotos, não tem como eu fazer a edição do Photoshop em todas elas. Então, eu vou fazer essa colorização aqui no Lightroom nessa imagem e depois eu vou copiando as predefinições para as outras imagens e assim, depois que eu concluir todo o ensaio, eu exporto todas as imagens para fazer a entrega para o cliente. Então, agora na sequência, nós vamos ver como salvar essas predefinições que nós fizemos, ou seja, salvar esse preset e ir colando nas demais imagens e também salvar de forma separada o preset para poder aplicar em outros ensaios e até mesmo transferir para as outras pessoas, para os amigos, ou para vender para alguém, ou até para algum outro dispositivo seu.